Eu sou a professora Juscelie e estou representando todos os professores da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Vamos dar mais uma aula? Então, 2B mais 2H está representando o perímetro deste retângulo, ou de qualquer outro retângulo, podemos dizer assim. O que vai diferenciar é que cada retângulo pode ter sua medida de base e cada retângulo pode ter sua medida de altura. Então, vamos entender aqui e relembrar alguns conceitos. O 2, o número que está na frente da letra, ele é chamado de coeficiente numérico. Então, nós temos o 2 aqui na frente do B e nós temos um 2 aqui na frente do H. Nos dois casos, eles são chamados de coeficientes, tá? Não difere o nome. Nós temos, aliás, que lembrar que quando o número está na frente da letra, a operação é de multiplicação. 2 pontinho B é a mesma coisa que 2B. 2 vezes B é a mesma coisa que 2B. Não está errado falar 2B mais 2H. Nós não podemos fazer o que eu vou chamar depois, nós vamos aprender depois, que são termos semelhantes. Nós não podemos fazer essa soma, exceto se a gente souber os valores de B e H, tá? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vamos substituir os valores de B e o valor de H nessa expressão algébrica e ela vai se transformar numa expressão numérica. Quando eu substituir, o ponto da multiplicação ele precisa aparecer, porque isso aqui, ó, 22 é diferente de 2 vezes 2, concordam? Então, o ponto da multiplicação ele precisa aparecer. Nós vamos usar o ponto, tá? O vezes, ele também representa, o x, né? Ele representa a multiplicação. Mas vamos evitar, por quê? Porque facilmente ele vai ser confundido com a letra x, que pode representar uma incógnita. Agora que nós estamos trabalhando com expressões algébricas, nós precisamos deixar claro, né, as letras, as letras estão representando números e as operações corretamente. Então, vezes nós vamos representar com ponto, beleza? Então, aqui o B vale 2 centímetros e o H vale 3 centímetros. Nós, nesse momento, não precisamos colocar os centímetros, tá? Vamos, tabuada do 2, 2, eu sei que vocês sabem, eu confio em vocês. 2 vezes 2 é 4, muito bem, parabéns. 2 vezes 3 é 6, isso mesmo. Olha, vocês estão fazendo as tarefinhas de casa, que orgulho. Enfim, por que eu fiz a multiplicação primeiro e eu não somei o 4 com esse 2 e ia virar uma salada? Porque eu estou seguindo a ordem das expressões numéricas. Precisa estar bem claro na cabeça de vocês. Entendam, lembre-se que expressão numérica tem uma ordem para resolver. Eu vou colocar aqui o resumo das expressões numéricas. Vocês não podem esquecer. Nós vimos esse ano, eu sei que nós vimos. E tem gente que está esquecendo aí, tá? Eu sei que tem gente que está esquecendo. Não julgo, tem coisas que eu esqueço também. Mas, né, isso aqui a gente precisa lembrar, beleza? Quanto é 4 mais 6? Vamos lá. Isso, eu sei que é 10, beleza. 10 centímetros. Por que eu vou colocar o centímetro? Por quê? Porque é a unidade de medida de comprimento para esse exercício. Eu não posso esquecer. Bom, às vezes, numa mesma expressão algébrica, nós temos vários monômios e vários monômios diferentes. Mas, dentre esses muitos, tem alguns que são semelhantes. Aí eles estão misturados. Cabe a nós, então, encontrar os semelhantes para fazer o quê? Isso mesmo, reduzir os termos semelhantes. Então, eu já circulei aqui quais são semelhantes e aqui estava bem fácil de ver. Por que estava fácil de ver? Porque x é semelhante de x e y é semelhante de y e aqui não tem problema algum, é só fazer a continha. Quanto que é 7 tira 2?
Quanto? 7 tira 2. Quanto? Dá um tempo para vocês pensarem. E aí? Quanto que é? 7 tira 2. Isso mesmo, 5. O que eu faço com a letra? Coloco do lado. E agora? Quanto que é 8 menos 5? 8 menos 5, 8 menos 5, 8 menos 5. Isso mesmo, 3 positivo. Então, mais 3. O quê? Y. Não posso esquecer da letra, tá? Então, além de reduzir os termos semelhantes, eu tenho que pensar no sinal dele. Eu não posso esquecer. Então, vamos aqui para o exemplo. Para o próximo exemplo, um exemplo aleatório. Esse daqui não está na apostila, tá? Deve ter algo parecido, mas não está na apostila. Tá vendo que todas as letras são X? Mas nem todos são semelhantes. Por que nem todos são semelhantes? Lembra que eu falei para vocês? E lembra que está escrito na apostila? Eles só são semelhantes quando? Quando eles têm o mesmo expoente. A mesma parte literal e o mesmo expoente. Então, X, para ele ser semelhante de outros X, ele tem que ter o mesmo expoente. Então, aqui, quem são semelhantes? Quem são? O 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado e o mais x ao quadrado. O 2x, ele não é. Por que ele não é? Porque o x está elevado a 1. Tá? Então, nós vamos resolver e reduzir os termos semelhantes com o que nós temos aqui. O 2x não tem outro termo semelhante, então eu vou copiar ele, ó. Tô copiando. Mas agora eu tenho que pensar o seguinte, quando não tem número na frente da letra, o número que está escondido ali é o número 1. Então, nós temos um x quadrado. E o número que está na frente do outro x quadrado, desse aqui, é quem? Menos 5. Então, nós vamos fazer a operação com eles. Quanto é 1 positivo menos 5? Ou quanto é 5 negativo menos 5 com mais 1? Menos 4. Ora, se eu devo 5 e paguei 1, eu continuo devendo 4. Então, percebam que o sinal é importantíssimo. E o x? O x vai ficar elevado ao quadrado, tá? Então, x elevado ao quadrado, ok? Essa é a nossa redução de termo. Não há nada mais que eu possa fazer depois disso, exceto se fosse atribuído um valor ao x. Mas, do contrário, eu não tenho mais como reduzir essa expressão. X menos b, onde x vale 3 e b vale 5. Vamos substituir. X vale 3 menos e o b vale 5. 3 menos 5 não é 2, é menos 2, tá? Nós temos que lembrar das operações com números inteiros, ou operações com números positivos e números negativos, já que também pode ser fração, número decimal. Basta a gente lembrar das regras, né, para soma e subtração de números positivos e negativos. Aqui, nesse caso, nesse próximo exemplo, A vale 6. E é a única letra que eu tenho nessa expressão algébrica. Não tem problema, pode aparecer uma única letra. Menos 2 já estava aqui, vezes o 6, mais 4, que também estava aqui. Então, percebam que eu substituí a letra por 6, né? O A vale 6, porque o exercício deu. Então, se o exercício está atribuindo um número a essa letra, é por esse número que eu vou substituir. O que eu não vou calcular ainda, eu copio na parte de baixo normalmente. E aí, agora entra a ordem de precedência das expressões numéricas. Menos 2 vezes o 6, um número negativo vezes um número positivo, dá um número negativo. Então, menos 12. Menos 12 mais 4. Nós temos que lembrar o que aqui? O que nós vamos lembrar? Que se eu estou juntando um número negativo com um número positivo, nós vamos subtrair. E qual vai ser o meu resultado? O meu resultado vai pegar o sinal do maior número, então é menos 8. Tudo bem, estou gostando do jeito que está sabendo tudo.
método prático de resolução, tá? Então, quando a gente resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que é a letra x, nesse caso, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, nós temos que descobrir um valor de x, ou valor da letra, que torna essa igualdade verdadeira. Então, para ser equação, tem que ter pelo menos uma letra e tem que ter uma igualdade, certo? Então, nós temos que isolar o valor do x no primeiro membro. Tenho certeza que vocês assistiram os outros vídeos e viram que primeiro membro é tudo esse que tem antes do igual. E o segundo membro é tudo que tem depois do igual, certo? Então, a gente vai deixar o x sozinho onde? No primeiro membro. E a equação a gente resolve não para frente, nós resolvemos para baixo. Mas como assim para baixo? Vamos fazer aqui, ó. O que está atrapalhando esse x ficar sozinho no primeiro membro? Esse 3. Esse 3 que está aqui somando. Nós vamos, então, tirar ele daqui. Mas a gente não pode simplesmente tirar e desaparecer com ele. Tem que ir para algum lugar. Então, ele vai para o segundo membro, tá? Então, ele vai, sempre que ele troca o lado da igualdade, ele tem que trocar de operação. Se ele está mais, ele fica menos, então ele vai passar subtraindo. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Esses são os que a gente mais utiliza aqui na equação do primeiro grau, tá? Então, esse 3 que está somando, ele vai passar para lá positivo. Passar para lá subtraindo, perdão. Então, o 9, ele já está no segundo membro. Então, a gente vai copiar ele aqui embaixo. E o 3, então, que estava somando, vai passar subtraindo. Então, menos 3. Então, x é igual a quanto? X é igual a 6, muito bem. Então, esse é o valor de x. 6 mais 3 é igual a 9? É verdade. Então, quer dizer que nós descobrimos, então, o valor de x. Nessa letra B, é um pouco diferente, porque o 4, eu tenho um 4 aqui, né, subtraindo, mas eu tenho um 2 grudado com x. Quando esse número está grudado da letra, nós temos uma multiplicação, tá? Então, nós temos que lembrar que toda vez que tem um número grudado da letra é multiplicação. Mas ele é o último termo que nós vamos mexer. Nós vamos manter ele por enquanto. Então, ele está no primeiro membro, ele vai continuar. E nós vamos passar esse 4, que está negativo aqui, ó, para o segundo membro, tá? Então, se ele está subtraindo, ele vai passar para o outro membro somando. Como não tenho mais nenhum termo com x, eu vou colocar o sinal do igual. O 10, que está no segundo membro, eu vou repetir ele aqui, para baixo. 10, 4, negativo, ele vai passar somando, então mais 4. Beleza? Nós vamos resolver, lembra, resolve para baixo, não resolve para frente. Então, 2x, vou copiar, igual. Quanto que é 10 mais 4? 14. Lembra que eu falei que o número que está junto da letra é o último que a gente vai mexer, é o termo por último. Então, esse 2 que está na frente do x, ele está multiplicando. Então, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 14 dividido por 2. Então, ele passa dividindo. E a gente pode colocar, então, aqui, ó, no formato de fração. E aí, quanto que é 14 dividido para 2? X é igual a 7, tá? Deixei o x isolado no primeiro membro? Deixei. Então, quer dizer que eu descobri o valor da letra, descobri o valor do x. Então, eu descobri o valor da minha equação, tá? Se a gente colocar aqui para substituir, vamos ver se é verdade? Vamos ver se o 7 é solução dessa equação? 2 vezes o 7 tira 4. O resultado é 10. Vamos ver se é. 2 vezes 7, 14. Tira 4. O resultado é 10. Então, o 7 tornou essa igualdade verdadeira. Então, quer dizer que o 7 é mesmo solução dessa equação.
ok? Então, para responder as atividades 15, 16, 17 e 18, nós vamos utilizar esse texto e essa figura, né? Então, as medidas de comprimento de um campo de futebol podem variar entre 90 e 120 metros. Então, vocês leiam aí essas informações, tá? E aqui nós temos um retângulo, então tem a linha de fundo e o comprimento. O que é importante para a gente responder esses exercícios? Essas informações aqui, ó. Um estádio de futebol localizado na região sudeste do Brasil, casa de um time muito conhecido e que tem uma grande torcida em todo o país, possui 37 metros de diferença entre as medidas da linha de fundo e a linha de comprimento. Escreva uma expressão algébrica para representar a medida da linha de fundo e outra para representar a medida do comprimento desse campo de futebol. Bom, nós podemos fazer duas respostas, tá? Qual que é a mais simples de pensar? Se elas têm uma diferença de 37 metros, então, se nós chamarmos a linha de fundo de x, o comprimento é x mais 37, certo? Então, se a gente chamar a linha de fundo de x, o comprimento vai ser x mais 37, só isso. 16. Escreva uma expressão algébrica para representar o perímetro desse campo. Se você colocar, então, todos os valores aqui, x, x mais 37, x e x mais 37, você vai somar os 4 lados, porque o perímetro é a medida do contorno. Então, eu ensinei para vocês aí como a gente faz a redução de termos semelhantes. Vocês vão precisar desse conhecimento para fazer essa atividade 16. A 17. Supondo que a medida da linha desse fundo de campo é 68 metros, utilize as expressões algébricas que você escreveu para calcular o comprimento e o perímetro desse campo de futebol. Então, vocês vão substituir o valor do x por 68 nas duas expressões, tá? Então, 68 substitui no lugar do x e faz as contas que vocês têm que fazer aí, tá? 18. Escreva uma expressão algébrica para representar a distância percorrida por uma pessoa que deu meia volta em torno desse campo andando sobre as linhas laterais. Então, a pessoa andou meio campo. Digamos que ela tenha andado na linha de fundo e no comprimento, ela vai ter andado metade, certo? Se você chamou a linha de fundo de x e o comprimento de x mais 37, e aí? Como que vai ficar a expressão algébrica que representa essa metade? Ok? Esse é o jeito mais fácil, acredito. Atividade 19, 20 e 21, nós vamos utilizar essa figura, tá? É um pentágono, tem 5 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados, um pentágono. Ele não é um pentágono regular. No outro caderno nós vimos, né, um pentágono regular, que é quando tem as medidas dos ângulos internos todos de mesmo tamanho. E eu tenho as medidas dos lados também congruentes, né? Mesmo valor. Aqui não é o caso. Então, é um pentágono. E a gente vai escrever uma expressão algébrica na 19, que representa o perímetro da figura. Então, para fazer isso, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Mas tomem cuidado, porque aqui eu tenho x e tenho y. Então, x vai juntar com todos os termos que tem x, y vai juntar com todos os termos que tem y, e os números sozinhos vão juntar com os números sozinhos. Prestem bastante atenção nisso e, se necessário, volte ao início do vídeo para entender redução de termos semelhantes. 20. Determine o perímetro da figura sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 3. Você pode fazer de duas maneiras. A primeira maneira é você usar a expressão algébrica da atividade 19, substituir o x por 2 e o y por 3, ou voltar aqui na figura
e substituir aqui em cada lado, né? Pra mim, acho que vai dar um pouco mais de trabalho. Eu acharia que dá um pouco mais de trabalho. Então, ficaria 5 vezes 2, 10 menos 2, 8 e assim por diante. 3 vezes 3, né? Porque o y vale 3. 3 vezes 3, 9, mais 5. Então, vocês vão fazer essas contas. Ou o jeito que eu acho mais fácil é pegar o resultado que você teve na 19 e substituir o x por 2 e o y por 3, tá? Atividade 21. Qual seria o perímetro da figura para x igual a 1 e y igual a menos 1? De acordo com essas medidas, a figura pode existir? Então, substitui aí. Pega aqui o resultado da 19, substitui o x por 1 e o y por menos 1. E de acordo com essas medidas, a figura vai existir? Quando que a figura não pode existir? Quando? Quando vocês imaginam? Será que tem medida negativa? Será que tem uma figura construída como aquele pentágono? O perímetro poderia dar 0? Que é a medida de todos os lados, a soma da medida de todos os lados. Será que o perímetro, a soma de todos os lados, poderia dar negativo? Tem medida negativa? Faz sentido para essa construção, para esse desenho? Aí é a pergunta, tá? Para vocês analisarem. Utilize as 3 expressões algébricas abaixo para resolver as questões de 22, as questões 22 e 23. Então, A vale 4x mais 2y mais 2xy menos 6. B vale 3x mais 4y menos 2xy mais 4. E C vale menos x menos y mais 4. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer as expressões. Ele falou para somar A mais B. Então, pega tudo que está depois do igual aqui no A, tudo que está depois do igual no B e soma. Na letra B, B menos C. Tem que tomar cuidado porque tem um menos aqui na frente. Então, antes de colocar o C, que é tudo que está depois do igual aqui no C, vocês vão abrir um parênteses. Por que eu vou abrir parênteses? Esse sinal de negativo vai precisar fazer uma operação de sinais, então regra de sinais com todas as letras e números que estão dentro do parênteses. Então, menos com menos na multiplicação é mais, menos com mais na multiplicação é menos. Então, sinais iguais sempre positivo e sinais diferentes sempre negativo. Na letra C, 2B. Mesma coisa aqui, vocês vão precisar abrir um parênteses para colocar tudo que tem depois do igual aqui no B nesse caso, tá? Por que isso? Porque vocês vão multiplicar o 2 por cada um dos termos de B. E a letra D, A dividido por 2. Então, A dividido por 2 é a mesma coisa que pegar cada termo de A e dividir por 2. Ok? Atividade 23. Calcule o valor numérico de cada uma das 3 expressões algébricas, A, B e C, sabendo que x é igual a 3 e y é igual a menos 2. Então, vocês vão pegar e substituir aqui, ó, x por 3 e o y por menos 2 e fazer todos os cálculos, ok? No A, no B e no C. Leia a situação abaixo para responder as questões 24, 25, 26 e 27. O valor a ser cobrado dos clientes de estacionamento que deixam seus carros ali estacionados é calculado em função do tempo em horas, da seguinte forma. Até 1 hora é cobrado um preço fixo de R$ 6. Após esse tempo, a cada hora é adicionado o valor de R$ 4. Observa-se também que a partir do primeiro minuto excedente à hora exata, a próxima hora também será cobrada. Por exemplo, se um carro ficou estacionado nesse estacionamento por 1 hora e 2 minutos, o dono deste terá que pagar por 2 horas. Escreva uma expressão algébrica para representar o valor V a ser pago por uma pessoa que deixou seu carro estacionado por X horas nesse estacionamento. Vamos lá, o V é o valor a ser pago, igual R$ 6, que é o preço fixo, mais 4 vezes X.
Mas a gente não pode só colocar o x. Por que a gente não pode só colocar o x? Porque se a gente substituir de cara o x por 1, por exemplo, o cliente que deixou por 1 hora, não é justo, porque ele vai pagar até R$6. Ele vai pagar R$6. Até não, ele vai pagar R$6 pelo carro deixado até 1 hora. Então, como que a gente faz para compensar e montar uma expressão única para compensar essa primeira hora que custa aí R$6 e depois os adicionais de R$4? Ao invés de multiplicar o 4 por x, nós vamos tirar 1. Mas vamos pensar o que acontece? Olha só, se o cliente deixar exatamente 1 hora, ele só vai pagar os R$6. Então, vamos substituir, ó, 6 mais 4 vezes, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses. Vamos substituir o x por 1, 1 hora. 6 mais 4, 1 menos 1, 0. Então, percebam que 4 vezes 0 vai zerar essa parte. E o cliente paga só R$6. Então, a gente achou uma expressão que juntou as duas coisas. Quando ele deixa até 1 hora, que é cobrado o preço fixo aí de R$6, e o valor excedente a cada hora, ou se excede até, se passar 1 minuto, já vai ser cobrado 1 hora inteira desse cliente, tá? A hora excedente R$4. Então, a expressão algébrica vai ser essa. Atividade 25. Quanto irá pagar uma pessoa que deixou o carro durante 7 horas e 30 minutos? Nós temos que observar que, se a pessoa deixou 7 horas e 30 minutos, conforme que o exercício disse, ela vai pagar 1 hora inteira, mais 1 hora completa. Então, quando a gente substituir aí na nossa expressão, nós vamos substituir por 8 horas. Então, vai ficar V igual a 6 mais 4 vezes, abre parênteses, 8 horas menos 1. Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, então vai ficar V igual a 6 mais 4 vezes 7. O que eu resolvo agora, segundo as expressões numéricas? Multiplicação e depois a soma, ok? Atividade 26, a tabela abaixo relaciona, aliás, o tempo que o carro fica estacionado e o valor a ser pago pelo uso desse estacionamento. Complete a tabela. O tempo em horas, ali 1 hora, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 42, 1 hora e 59, 2 horas, 2 horas e 1 minuto. E depois tem um espaço aqui de tempo, né, com esses 3 pontinhos. Depois ele quer saber 11 e 12 horas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a expressão e vão substituir por esses valores. 1 hora a gente já sabe que está ali no exercício, né? Ele paga R$6. 1 hora e 10 minutos, que seria equivalente a R$6 mais 1 hora extra. Por quê? Porque passou 10 minutos. E vocês vão fazer esse cálculo em todos esses para preencher a tabela, ok? 27. Quantas horas ficou estacionado um carro cujo dono pagou o valor de R$38 nesse estacionamento? Vamos pegar a expressão V igual a 6 mais 4 vezes, abre parênteses, x menos 1. E vamos substituir o V por 38, ou simplesmente pegar tudo que tem depois do igual no V e igualar 38. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma distributiva aqui, ó, 4 vezes o x e o 4 vezes o menos 1. E vamos chegar a uma equação do primeiro grau, em que nós temos que resolver essa equação para encontrar o valor de x. Encontrei o valor do x, nós vamos encontrar aí quantas horas. Tudo bem, galera?